Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite, boa noite, boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos ler o Evangelho e dar continuidade ao estudo das obras do nosso Chico. Hoje, o livro No Mundo Maior. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra forma, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, para que a esmola fique em segredo e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dê a recompensa. Mateus. Mestre Jesus, rogamos o teu apoio, o teu amparo, o amparo e o apoio dos guias espirituais responsáveis por esta obra, pela nossa casa, o nosso irmão Altivo, o nosso irmão Francisco Cândido Xavier, o nosso irmão André Luiz, bem como os espíritos guias da nossa casa de amor, para que possamos compreender o que foi assinalado pelo nosso querido André Luiz. Então, em nome desses espíritos, amigos, que em teu nome, Jesus, evocamos, da direção espiritual do SEAP, do nosso irmão Altivo, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, é que damos por iniciado os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Nós estamos no capítulo 2, intitulado A Preleção de Eusébio. Estamos ainda na preleção dele, né? Já foram aqui algumas páginas. E que preleção é essa? É uma reunião no mundo espiritual, no qual o irmão Eusébio faz para 1.200 encarnados. 1.200 encarnados. Elaine, você estava nessa reunião? Acha que não, que foi em 1940 e você estava, podia estar desdobrada, né? Então, só se a gente estava lá em espírito. Mas era uma reunião para os encarnados. Porque isso foi há muito tempo, né? O Emmanuel, quando assina aqui, 1947. Você estava num plano espiritual, Elaine. Então vamos lá. Vamos continuar lendo aqui a preleção de Eusébio. Nosso ministério é de iluminação e de eternidade. O governo universal não nos circunscreveu às atividades
a guarda de altares perecíveis. Não fomos convocados a velar no círculo particular de uma interpretação exclusivista, senão a cooperação na liberdade do espírito encarnado, abrindo horizontes mais claros à razão humana, fazendo o edifício da fé redentora que as religiões literalistas esqueceram. Então não esqueçam que essa preleção não é para espíritas, para espiritualistas, cristãos de modo geral. Tinha espírita lá? Tinha. Então ele está dizendo que o governo universal, que é Deus, não circunscreveu atividades em altares. Não é. Né? É para o ser humano de modo geral, não é para ficar tomando conta do altar. E eles, só para enfatizar isso, não lembrariam ao despertar dessa reunião, como nós não lembramos das reuniões diárias que temos aqui na Casa Espírita. No trabalho, um ou outro sonha, lembra de algo bastante vago, mas fica na intuição, na intuição. O Livro dos Espíritos está aqui. Eu até falei na aula passada nossa aí, que dessa questão, eu não me lembro mais o número, do Livro dos Espíritos, em que Kardec fala que fica tudo na intuição. Vocês lembram disso que eu falei semana passada? Muito bem. Então vamos lá, vamos continuar. Eu não estou com o livro aqui, senão eu ia mostrar isso assinalado no Livro dos Espíritos. Sopros imensos da onda evolucionista varrem os ambientes da Terra. Todos os dias ruem princípios convencionais mantidos a título de invioláveis durante séculos. A mente humana, perplexa, é compelida a transições angustiosas. A subversão de valores, a experiência social e o processo acelerado de seleção pelo sofrimento coletivo perturbam os tímidos e os invigilantes, que representam esmagadora maioria em toda parte. Como atender a esses milhões de necessitados espirituais se não receberdes a responsabilidade do socorro fraterno? Como sanar a loucura incipiente se não vos transformardes em ímãs que mantenham o equilíbrio? Sabemos que a harmonia interior não é artigo de oferta e procura nos mercados terrestres, mas aquisição espiritual, só acessível no templo do Espírito. Ele está falando aqui para a gente. A multidão está chegando. Então, como que a gente vai atender essas pessoas? A gente precisa do que ele está dizendo aqui. Né? São milhares de transtornados que vêm até nós para sanar a loucura. Então, é necessário que tenhamos harmonia interior. Por isso que ele disse que Deus não guarda, não fica tomando conta dos altares, e sim a nossa alma que deve se preparar com equilíbrio e não esses princípios convencionais que as religiões trazem. Nos preparar com equilíbrio, com conhecimento, com fé, que são todas aquisições espirituais para atender essas pessoas, essa multidão de sofredores que nos buscam aqui. Faz-se, pois, mister, quer dizer, necessário, acendamos o coração em amor fraternal à frente do serviço. Não bastará em nossas realizações a crença que espera. Indispensável é o amor que confia e atende, transforma e eleva,
como vaso legítimo da sabedoria divina. Vou ler de novo, porque como eu estou lendo, a maioria de vocês não está com o livro, para fixar aí bem um conceito. Faz-se, pois, necessário, quer dizer, está mistério, acendamos o coração em amor fraternal à frente do serviço. Então a gente tem que ter amor no coração para atender as pessoas. Primeira coisa, não bastará em nossas realizações a crença que espera. Quer dizer, vou esperar Jesus voltar, vou esperar eu desencarnar, vou esperar o céu beatífico. Não. Não bastará em nossas realizações a crença que espera. Indispensável é o amor que confia e atende, transforma e eleva, como vaso legítimo da sabedoria divina. Então a gente precisa se preparar. Sejamos instrumentos do bem, acima de expectantes da graça. De novo, sejamos instrumentos do bem, acima de expectantes da graça. O que é expectante da graça? Fica esperando a graça divina, cair na graça de Deus. É pela graça, é pela graça. Não. Sejamos ativos. Vamos atender o próximo, vamos aliviar a dor do outro. A tarefa demanda coragem e suprema devoção a Deus, sem que nos convertamos em luz no círculo em que estivermos. Em vão acometeremos a sombra aos nossos próprios pés. E no prosseguimento da ação que nos compete, não nos esqueçamos de que a evangelização das relações entre as esferas visíveis e invisíveis é dever tão natural e tão inadiável na tarefa quanto a evangelização de pessoas. Olha, que ensinamento esse. Vou ler de novo, desculpa eu ir lendo que eu também estou fixando o conceito, tá? Eu também estou aprendendo com vocês. E no prosseguimento da ação que nos compete, não nos esqueçamos de que a evangelização das relações entre as esferas visíveis e invisíveis é dever tão natural e tão inadiável da tarefa quanto a evangelização das pessoas. Quer dizer o quê? Que a gente tem que saber se relacionar com esses espíritos. A gente precisa se evangelizar com eles. Tanto quanto devamos nos evangelizar aqui como encarnados. Então a gente precisa estudar fundamentalmente o livro dos médiuns, que nos ensina essa relação com o mundo espiritual. O livro dos médiuns. E como falou que a gente precisa ter amor no coração, o Evangelho é fundamental para desenvolver esse amor. Então, com o conhecimento do livro dos médiuns e o amor no coração, a gente vai se evangelizar nessa relação com o mundo espiritual. E como você vai estudar o livro dos médiuns se você não conhece o livro dos espíritos? Como? Se o livro dos médiuns, como está na página de rosto, é a continuação do livro dos espíritos, então nós temos que estudar o livro dos espíritos. E como a relação do médium com o mundo espiritual, ela é constante, o estudo deve ser constante dessas três obras, principalmente destas três obras, não esquecendo das demais, né? O céu e o inferno e a Gênese. Olha a importância do conhecimento, a importância do estudo. Não busqueis o maravilhoso. A sede do milagre pode viciar-vos e perder-vos. Vinculai-vos pela oração e pelo trabalho construtivo aos planos superiores. Olha aí essa relação. Vinculai-vos, o que é se vincular? Se ligar
pela oração e pelo trabalho construtivo, aos planos superiores, e estes vos proporcionarão contato com os armazéns divinos, que suprem a cada um de nós, segundo a justa necessidade. As ordenações que vos ajoujam na paisagem terrena, por mais áspera ou desagradáveis, representam a vontade suprema. Não galgueis os obstáculos, nem tenteis contorná-los pela fuga deliberada. Vencei-os, utilizando a vontade e a perseverança, ensejando o crescimento aos vossos próprios valores. Cuidai em não transitar sem a devida prudência nos caminhos da carne, em que muita vez imitais a mariposa estouvada. Atendei às exigências de cada dia, rejubilando-vos por satisfazer as tarefas mínimas. Então, a gente não se encantar. Por isso que a gente precisa estudar. Quando ele fala das ordenações que vos ajoudam, que nos envolve na paisagem terrena, a vida é difícil, a gente vai continuar tendo problemas, as dificuldades, como ele colocou ali, as mais ásperas e desagradáveis. Mas nada acontece sem a vontade de Deus. O médium não está isento das dificuldades, das tribulações da vida. Mas ele vai ter calma, vai ter o apoio do mais alto, como ele colocou ali em seguida, para que a gente possa passar por elas sem grandes problemas. E a gente ter prudência, a gente não ir em qualquer lugar, ó. Prudência devida nos caminhos da carne. O médium não deve ir a qualquer lugar, se expor, né? Atendei às exigências de cada dia. Não intenteis o voo sem haver aprendido a marcha. Você quer voar, quer correr sem saber andar? A criança não corre sem antes passar pelo ficar em pé, o engatinhar, ficar em pé, andar. E você só faz isso se você conhecer, estudar. Sobretudo não indagueis de direitos prováveis que vos caberiam no banquete divino, antes de liquidar os compromissos humanos. Impossível é o título de anjos sem serdes antes criaturas ponderadas. Soberanas e indefectíveis leis nos presidem os destinos. Somos conhecidos e examinados em toda parte. As facilidades concedidas aos espíritos santificados que admiramos são prodigalizadas a nós por Deus, em todos os lugares. O aproveitamento, porém, é obra nossa. As máquinas terrestres podem alçar-vos o corpo físico a consideráveis alturas, mas o voo espiritual com que vos libertareis da animalidade, jamais o desferireis sem asas próprias. Então é a gente que precisa desenvolver, fortificar a nossa própria asa. O Espírito bondoso vai estar do nosso lado, mas eu preciso fazer a minha parte. E nós somos analisados profundamente em todos os sentidos, como ele colocou aqui. A consolação e a amizade de benfeitores encarnados e desencarnados enriquece-vos de conforto, quais suaves e abençoadas flores da alma. Entretanto, fenecerão como as rosas de um dia, e se não fertilizardes o coração com fé e entusiasmo, com a esperança inquebrantável e o amor imortal, sublimes adubos que lhe propiciem o desenvolvimento no terreno do vosso esforço sem tréguas. Então, o que ele está dizendo aqui? A gente tem amizade, a gente tem um consolo
dos guias, de amigos, mas precisamos manter isso aquecido, com a nossa fé, com a nossa conduta, com a nossa perseverança no trabalho do bem. Porque a gente vai ter que caminhar com eles se a gente fizer a nossa parte. Não vê o Chico? Ele não fez a parte dele? Não sofreu a vida toda? Não sofreu calúnias? Não sofreu dores físicas? Não sofreu perseguições de espíritos obsessores? E ali ele continuou, até o fim da vida. Abandonai a ilusão antes que a ilusão vos abandone. Acima, que eu pulei um. Não cobiceis o repouso das mãos e dos pés, antes de abrigar a semelhante propósito. Procurai a paz interior na suprema tranquilidade da consciência. Esse negócio que tem que descansar, que vai descansar, a gente descansa o necessário. O necessário. E descansou o necessário, mãos à obra. Vamos trabalhar. Somente os servos que trabalham gravam no tempo os marcos da evolução. Só os que se banham no suor da responsabilidade conseguem cunhar novas formas de vida e de ideal renovador. Os demais, chamem-se monarcas ou príncipes, ministros ou legisladores, sacerdotes ou generais, entregues à ociosidade, classificam-se na ordem dos sugadores da terra. Não chegam a assinalar sua permanência provisória na crosta planetária. Adejam como insetos multicolores, tornando a poeira de que se alçaram por alguns minutos. Então, não é o título que vai fazer com que a gente grave aqui na Terra a nossa passagem. Que título teve o Chico? E a sua marca está aqui. Jesus, carpinteiro. E por aí vai. E aquele que tem um título, como o Dr. Bezerra foi médico, olha a sua dedicação, a sua abnegação, a sua fé, a sua obra caridosa. Leon Denis, vendedor de tapetes. Primeiro, desde criança, trabalhando lá, mexendo naquelas lâminas de Flandres para fazer moeda, seus dedos ficavam sujos de sangue, que era fina a placa. Depois vai vender peles, vai levar por toda a Europa o produto. E ali ele aproveitou para escrever, para divulgar a doutrina espírita. Sem título. Regressando, pois, ao corpo de carne, valei-vos da luz para edificar edificações necessárias. Participemos do glorioso Espírito do Cristo, convertamo-nos em claridade redentora. O desequilíbrio generalizado e crescente invade os departamentos da mente humana. Combatem-se desesperadamente as noções e as ideologias, os sistemas e os princípios. Estabelecida a trégua nas lutas internacionais, surgem deploráveis guerras civis, armando irmãos contra irmãos. A indisciplina fomenta greves, a ânsia de libertação perturba o domicílio dos povos. Guerreiam-se as esferas de ação entre si, encarnados e desencarnados de tendências inferiores colidem ferozmente aos milhões. Inúmeros lares transformam-se em ambientes de inconformação e desarmonia. Duela o homem consigo mesmo no atual processo acelerado de transição. Tudo que está acontecendo agora, né? Então ele está falando para esses encarnados e para nós hoje. Equilibrai-vos, pois, na edificação necessária, convictos de que é impossível confundir a lei ou trair-lhe os ditames universais. Perorando, Eusébio proferiu bela e sentida prece, invocando as bênçãos divinas para a Assembleia, sublimes manifestações de luz
fizeram-se então sentir sobre nós. Encerrados os trabalhos, os companheiros ainda presos ao círculo carnal começaram a retirar-se em respeitoso silêncio. Calderaro conduziu-me à presença do instrutor e apresentou-me. O alto dirigente recebeu-me com afabilidade e doçura, cumulando-me de palavras de incentivo. Precisávamos servir, explicou ele, encarecendo as necessidades de assistência espiritual amontoadas em toda parte, reclamando cooperadores abnegados e fiéis. Quando Calderaro se referiu aos meus projetos, mostrou-me Eusébio paternal sorriso e, expondo-nos providências diversas a tomar, recomendou-nos puséssemos em contato com um grupo socorrista a que o assistente emprestava ativa colaboração. Logo após, ao retirar-se, ladeado pelos assessores que lhe compunham a comitiva, o nobre mentor confortou-me, bondoso. Ser feliz. Dirigindo a Calderaro expressivo olhar, acrescentou: dado ensejo, conduze-o ao serviço de assistência às caravanas. Tomado de curiosidade, agradeci, sensibilizado e dispus-me a esperar. Enfim, esse pedacinho aqui foi despedida do final da reunião. Esse final aqui, ele deu diversos conselhos a todos nós. Basicamente, a gente ter uma fé ativa, ir ao encontro da dor, ter fé, trabalhar, descansar o necessário e seguir em frente. Basicamente isso. Nós lemos aqui durante meia hora. Eu acho que o capítulo 3, que é o próximo capítulo, a gente devia começar e não hoje, mas na próxima semana, que ele vai falar da casa mental. Esse capítulo é muito interessante e importante para a gente. Eu acho melhor a gente continuar semana que vem. Vocês têm alguma pergunta a fazer? Não? Então, vou pegar aqui deixa eu ver se eu pego alguns conceitos aqui. Primeiro deles, que eu já falei hoje no início, lá na página 23, logo no início, na primeira página ali, a preleção de Eusébio. Naturalmente não podeis, no último parágrafo da página, naturalmente não podereis guardar plena recordação desta hora, retomando o envoltório carnal, em virtude da deficiência do cérebro, incapaz de suportar a carga de duas vidas simultâneas. A lembrança do nosso entendimento persistirá, contudo, no fundo do vosso ser, orientando-vos às tendências superiores para o terreno da elevação, abrindo-vos a porta intuitiva para que vos assista o nosso pensamento. Então, é ratificando aquilo que eu disse sobre o pensamento, que fica em forma de intuição em todos nós. Nós que já estamos nos dedicando aqui à doutrina espírita. Então vamos parar por aqui, vamos fazer a nossa prece e semana que vem a gente continua. Ou vocês querem que eu vá falando de alguns conceitos mais? Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo ao André Luiz, agradecendo ao nosso Chico, agradecendo ao Altivo, agradecendo a todos os guias aqui presentes, a Ti, Jesus, e a Deus acima de tudo. Então, em nome de Deus e de Jesus, em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, encerramos então os estudos da noite de hoje, em torno do livro No Mundo Maior. Que assim seja. Graças a Deus.
CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. uma casa de amor.